Olá, tudo bem? Vamos hoje estudar uma conferência bem interessante. Sejam bem-vindos à conferência número 2 da fase A. São 50 temas da fase A. O que é a morte, o que morre e o que não morre. Todos nós temos muito medo da morte. E por isso não temos apreendido verdades sobre a morte. Não temos conseguido chegar à conclusão de que a razão de viver é morrer. Especialmente para as pessoas que conhecem o nosso ensinamento, o conhecimento de si mesmo, e que estejam praticando os nossos ensinamentos, então essas pessoas especialmente são convidadas a retornarmos de onde viemos. Para que aconteça esse retorno, é preciso que haja choques em nossa essência, em nossa consciência. É necessário transformação, é necessário que mudemos a nossa forma de ser, deixarmos de ser o que temos sido. E aí, deixando o medo da morte de lado, por exemplo, vamos poder incursionar nos mistérios da vida e da morte. Então, a razão de vivermos é morrer. Fomos convidados ao retorno, de onde viemos. Então, isso tudo nós teremos que descobrir por nós mesmos. Eu posso dizer que viemos do absoluto, mas como que é o absoluto, etc., isso mesmo é só nós investigando por nós mesmos. A morte, portanto, é uma transformação. Nós vivemos para morrer e morremos para nascer. Para que possamos nascer, para que possamos nos transformar, é necessário a morte psicológica. Qualquer tipo de morte nos libera de algo. Para que a planta possa nascer, é preciso que sua semente morra. A sementinha morre, começam ali as divisões celulares, mas a sementinha morre, descasca, apodrece e nasce a planta, começa a soltar raízes, o caule. Existem 3 tipos de morte. O que é a morte? São 3 tipos de morte. Primeiro é a morte do corpo físico. Temos a morte psicológica. E a morte segunda. Bom, não queremos dizer que vamos fazer a morte do corpo físico. Não, não é isso, por favor. Não vamos interpretar mal. Não apregoamos a morte do corpo físico. Embora ela inevitavelmente vai acontecer. Todos nós teremos nossa hora. Então vamos estudar agora a morte do corpo físico. Começa com um processo de catalepsia. O que é catalepsia? Os batimentos cardíacos, as ondas cerebrais vão que quase a zero. Todas as funções orgânicas, fisiológicas do corpo físico vão que quase a zero. A pessoa não morreu,
mas pelos homens de ciência, a pessoa morreu, é dada como morto. Mas com a catalepsia, a pessoa não morre. A catalepsia dura 72 horas. E durante esse processo de catalepsia, vão acontecer 3 julgamentos. O primeiro se dá aos 5 minutos, aproximadamente, depois da morte, entre aspas, do moribundo. Então, a lei divina, sim, porque existe lei divina, isso a gente vai aprofundar mais tarde. Existe o tribunal da lei divina, regido por Anubis e seus 42 juízes da lei divina. Esse tribunal da justiça divina, Anubis, isso está fartamente desenhado naquelas inscrições egípcias que são encontradas. Aquelas inscrições egípcias têm muito sobre isso. Então, Anubis e os senhores da lei divina comparam essa existência que estamos tendo. Então, o moribundo ele faz uma retrospectiva de toda a sua existência, desde o momento em que morreu, vai indo para trás, até o momento em que nasceu. E aí os senhores da lei divina comparam essa existência que teve com o plano de existência que fora planejado para essa existência do moribundo. Porque a gente sabe que a nossa vida é tortuosa, vai acontecendo coisas e nós vamos se complicando, se agravando, vão acontecendo coisas indigestas, desagradáveis, a nossa vida é tortuosa. Dificilmente ela bate com o plano que tínhamos para esta vida. Então são os atos de nossa existência. É feita uma retrospectiva de todos os nossos atos e é comparado com o plano que tínhamos. Esse é o primeiro julgamento. Depois, por volta das 24 horas após o início da catalepsia, é feito o segundo julgamento, em que os senhores da lei pesam o peso atômico de todos os elementos psicológicos que se manifestaram na existência. E o número dos mesmos, a quantidade. Então é o peso atômico de cada elemento, de cada agregado psicológico e o número de vezes que eles se manifestaram. Esse é o segundo julgamento. E acontece ainda o terceiro julgamento, que é lá por volta das 48 horas depois de começado o estado de catalepsia. Aqui é colocado na balança o peso atômico, o peso das boas e más obras que realizamos na existência. O número de vezes que se manifestaram os eus psicológicos atores dessas boas e más obras. E a medida na coluna. O que é essa medida na coluna? A medida do fogo. É o despertar do Kundalini, quando
o estudante se torna um iniciado, vai aumentando a medida do fogo na coluna. A medida da serpente Kundalini. Esse ensinamento é um ensinamento iniciático, em que vão ganhando iniciações as pessoas dedicadas a esta obra, as pessoas que estão praticando os ensinamentos de Samael Aun-Weor e de Rabulu. E aí desperta o fogo e começa o caminho iniciático. Ou as 3 montanhas. Isso tudo a gente vai estudar bastante, né, futuramente. Mas vocês podem me dizer, não, eu não acredito nisso que vocês estão falando. Pois aí é a nossa grande proposta. É que, como vimos na primeira conferência, tem a coluna da ciência, em que existem métodos de investigação, que nós podemos investigar tudo o que está sendo falado aqui. Viemos do absoluto, então podemos investigar, né, com essas ferramentas. Aí existem 3 julgamentos, inclusive esses 3 julgamentos, se não me engano, é bíblico. Podemos investigar por nós mesmos, com os desdobramentos, com a meditação, com a clarividência, com a clareaudiência e tantas ferramentas, autoobservação, tantas ferramentas que vamos mencionar, vamos ensinar. Então teve o terceiro julgamento e digamos que a pessoa foi condenada por Anubis e seus 42 juízes da lei divina. Não tem mais jeito, essa pessoa aumentou demasiadamente o peso atômico de nossos defeitos psicológicos, o número de defeitos aumentou bastante. Se enegrecemos mais e mais no mal, nos atolamos na mecanicidade. Então, Anubis ordena ao anjo da morte que corte o cordão de prata, o fio de Antakarana. Anjo da morte, te ordeno, cortes esse fio. O anjo da morte, com sua espada, poderá cortá-lo, desde que a Mãe Divina autorize. Primeiro é pedido autorização à nossa Mãe Divina. E digamos que a pessoa não teve a autorização da Mãe Divina para ser cortado esse fio de prata, e a pessoa então definitivamente morre. Digamos que aconteceu isso aqui. A pessoa não tem mais jeito, definitivamente, perdeu aquele corpo físico, cortou o cordão de prata, cortou a vida. Então, o anjo da morte terá mais 24 horas restantes para que definitivamente a pessoa esteja morta. E aqueles 3 julgamentos, para que serviram? Eles serviram para determinar o karma de uma nova existência, se é que temos direito a isto. Então, digamos que essa existência aqui foi a existência de número 100. Então, foi-se a existência de número 100.
Então será determinado o karma que poderemos aguentar na próxima existência e o desenho eletropsíquico de nossa nova personalidade. A nova personalidade do próximo corpo físico, que será o corpo número 101. Todos temos direito a 108 corpos físicos, ou 108 almas, 108 existências. Então, três coisas vão acontecer. Se ela está na existência número 100, ela aguardará no limbo, na antessala dos mundos infernais, o seu próximo corpo físico. Então, a justiça divina, nosso Pai, nossa Mãe Divina, que determinam quando que essa alma voltará a ter o 101º corpo físico. Então, fica aguardando no limbo. Se ela já esgotou as suas 108 existências, então aí ingressará nos mundos infernais. É mais uma coisa para a gente investigar, mundos infernais. Então está cheio de bibliografias, todas as culturas, todas as religiões relatam os mundos infernais. Então existem os infernos de gelo dos nórdicos. Cada cultura, cada religião dá um nome específico para os mundos infernais. O que são os mundos infernais? São realmente os infernos mesmo, no interior do planeta Terra, do nosso planeta. É um dique para o mal. Se não houvesse os mundos infernais, o mal se estabeleceria sem fim. Então é um dique, um basta. É análogo ao verão. Se prolifera butucas, pernilongos, um monte de praga. E aquilo se tornaria insuportável para nós se não houvesse um dique para esse desequilíbrio. E aí que vem a geada, vem o inverno e dá um basta nesse bichedo todo. Diminui, né, bastante sua população. Então aqui que acontecerá o processo da morte segunda. Eu inverti aqui as ordens, mas aqui é a morte segunda, outro tipo de morte. Quando a pessoa passa por todas as regiões infernais, então das mais superficiais, vai afundando até o centro de gravidade planetário, onde os últimos defeitos psicológicos serão eliminados naturalmente. Então, se durante a vida a gente não eliminou nossos defeitos psicológicos, nossa ira, nossa cobiça, nossos agregados psicológicos, nosso ego, a natureza se encarregará. É um basta. Então, para isso existem os mundos infernais. E lá no centro de gravidade planetária, quando morre o último defeito, então é como se houvesse um último suspiro e ressuscita a essência de novo a ter vida aqui sobre a superfície da Terra, com extrema felicidade, com muita extrema inocência, porque se liberou daqueles defeitos psicológicos. Se desengarrafou de nossos defeitos psicológicos. Então, com intensa felicidade, toda a essência volta novamente
sob a manifestação aqui no plano físico. Então esta é a morte segunda. Terminada também as 108 existências, não só terminada as 108 existências, mas terminada a existência, a centésima, digamos, em que o estudante, a pessoa, aumentou o fogo na coluna. Então, ao invés de ficar esperando no limbo, a essência terá férias no céu. Então, Anubis ordena férias no céu para aqueles estudantes que aumentaram a medida na coluna. E a Mãe Divina levará essa alma para essas férias e lhe dará, além de gozar dessas férias, a Mãe Divina lhe dará instruções de como chegarmos à autorrealização numa próxima existência. E a morte psicológica? Essa sim, essa é a morte que nós preconizamos, que nós buscamos, que é a morte de nossos defeitos psicológicos. Veja, existem 3.000 ciclos. Quando saímos do absoluto, viemos para cá, haverá 3.000 ciclos de 108 existências. Ou, em outras palavras, 3.000 vezes iremos para os mundos infernais. 3.000 vezes 108 existências. Dando um total de 324.000 existências. 324.000 existências na mecanicidade, na matéria, nesse mundo físico, nos sofrimentos, vivendo nossos dramas, nossas tragédias, nossas comédias, dificuldades de todos os tipos, momentos bons, muitas vezes, tá? Mas ninguém tem momentos bons a vida inteira. Eles vão se alternando, altos e baixos. Então a nossa vida é vida de ilusão, é maia, é ilusão, é tudo passageiro. Então 324.000 existências de sofrimentos, 3.000 descidas às infradimensões da natureza. Tudo isso poderia ser evitado se almejássemos a autorrealização numa existência só, e isso é possível, trabalhando a desintegração de nossos defeitos psicológicos, voluntariamente. Se não fizermos voluntariamente com a morte psicológica, então os mundos infernais farão 3.000 ciclos, 3.000 vezes. Então este é o grande trabalho que preconizamos, a morte psicológica, onde poderemos retornar de onde viemos, retornarmos para o absoluto. Mas numa só existência e não tendo que passar 324.000 existências, aí todo mundo volta para o absoluto. Todos retornarão ao absoluto. Só que quem fizer esse trabalho de morte psicológica numa existência só, volta para o absoluto triunfante, com o seu ser autorrealizado, é a autorrealização íntima do ser. Né? É despertando consciência.
retornar ao absoluto com a maestria e não mecanicamente como todos farão, né, depois das 324 mil existências. Então vamos ver o que é essa morte psicológica. Todas essas mortes nos liberam de algo. A morte do corpo físico libera o idoso dos seus sofrimentos. É dito por aí que a terceira idade é a melhor idade, entre aspas, né? Porque sofre-se muito, dores, o idoso está fraco, está sem energia, está debilitado em todas as suas funções. Então a morte libera aquela alma daquele corpo físico que é um estorvo para a pessoa. A pessoa não aguenta mais aquele corpo físico. Então a morte libera a alma daquele corpo. A morte segunda libera dos sofrimentos dos mundos infernais. Esses mundos infernais, quem sofre é o ego, porque o ego vai descendo, vai se fossilizando, se dissolvendo, desintegrando, e com isso quem sofre é o ego. Então a morte segunda também nos libera desses espantosos sofrimentos nos mundos internos. E a morte psicológica também nos libera de nossos defeitos psicológicos, que tanto nos prejudicam, nos atrapalham. Então vamos estudar agora a morte psicológica. Bom, a autoobservação é uma das ferramentas da coluna da ciência. E a morte é da coluna da psicologia. É o primeiro fator de revolução da consciência. Então, temos que auto-observar para dentro de nós a manifestação de nossos defeitos psicológicos. Já dizia o poeta de Mantua que se tivéssemos se tivéssemos palato de aço e 1000 línguas, ainda assim não conseguiríamos enumerar todos os nossos defeitos. Então, nossos defeitos psicológicos, nosso ego ou agregados psicológicos, aquilo que se agregou à nossa alma, rouba energias de nossa alma, de nossa essência, enegrece nossa alma e vive graças a essa energia que a alma possui. Então temos defeitos de todos os tipos. Eu iracundo, eu impaciente, eu irritável, eu cobiçoso, eu da ambição, eu preocupado em determinado momento, eu enganado, eu traído, eu mentiroso, eu com medo, eu luxurioso, eu adultero, eu vaidoso, eu presumido, eu prepotente, arrogante, eu soberbo, eu do amor próprio, eu me autoconsidero, eu me autossimpatizo, simpatizo comigo mesmo, eu que gosto dos sofrimentos. Por incrível que pareça, nós somos narcisistas, gostamos do sofrimento e até gostamos muito de contar aos outros
os maus momentos que passamos na vida. Eu desanimado, eu com repugnância, eu preguiçoso. Cada um desses defeitos, eles vão lutando pela supremacia de nossa máquina humana, de nosso corpo. Eles lutam pela supremacia. Então, num instante, um determinado eu psicológico está dominando-nos. Eu da ociosidade, da preguiça. Então, a gente acha que faz as coisas, mas são defeitos psicológicos que fazem por nós. Nós achamos que pensamos, que temos pensamentos maravilhosos, mas são eus psicológicos que pensam por nós, que sentem por nós, que agem por nós. E o pior é que a gente acha. A gente se presume o melhor de nós mesmos, achando que somos nós. Mas quando na verdade nós somos manejados, somos marionetes de nossos defeitos psicológicos. Eu trapaceiro, eu mendigo, eu esbanjo, eu me drogo, eu me degenero, eu sou o guloso, eu sou o ladrão. Tem aquele ditado que você colocaria a mão no fogo por aquilo que você fala, por aquilo que você é, colocaria a mão no fogo dizendo que não somos ladrões, mas e se aparecer uma boa oportunidade? Todos temos os eus psicológicos dentro de nós. E por mais que duvidemos, uma hora eles aparecerão. É só surgir a oportunidade. Eles tomam conta de nossa máquina humana. Então vejam que são milhares e até milhões, diz o mestre Samael. Temos milhões de defeitos psicológicos. Tem os pensamentos, as recordações, os planejamentos, pensamentos bons, pensamentos maus. Eu só penso naquilo, eu penso que quando eu vou tirar férias eu quero dormir metade do dia, passar as férias, metade das férias só dormindo. Eu penso como fazer aquilo. Os sentimentos, temos os sentimentos. Eu sinto um arrependimento, eu sinto nojo daquela pessoa, eu sinto um remorso, eu sinto que sou o bom. Desejos, desejo de fornicar, eu desejo fornicar, eu desejo fornicar é derramar nossas energias criadoras nas práticas sexuais. E a gente fornica através do pensamento. Estamos perdendo energias com o pensamento. A melhor forma de pensar é não pensar. Estamos perdendo energias com sentimentos que não são verdadeiros. Estamos fornicando com o centro emocional. Fornicamos com as vias de fato, né, na cama, com uma mulher. Perdemos nossas energias com o ato sexual. Temos muitas vontades, vontade de fazer isso, não, agora não tenho mais vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo. Ou seja, somos contraditórios, nunca somos os mesmos. Então, nós vamos lutar por nos
independentizar-nos de todos esses defeitos psicológicos e despertarmos a consciência. E podemos retornar ao absoluto numa só existência. Todos estão convidados. Quem conhece esse conhecimento está convidado a fazer esse caminho de volta. Então a técnica é muito simples. O mais difícil é a autoobservação, ou seja, observarmos os nossos defeitos se manifestando. Então eles se manifestam no centro intelectual, no centro emocional, no motor, no instintivo e no sexual. 5 centros da máquina humana. Temos que observar os defeitos se manifestando nesses 5 centros da máquina humana. Então, um exemplo. Estou andando pela rua, vem uma mulher muito bonita, em minha direção, passa pelo meu lado, e o homem especialmente dá aquela famosa virada para trás. Então, no que a gente viu aquela pessoa, nossa, que bonita, já começamos no centro intelectual idealizar um namoro, um romance. No centro emocional, já nos enamoramos com aquela pessoa. Ah, já estou cheio de simpatias por ela. No centro motor, que fica na altura da nuca, o centro dos movimentos, né, como o nome diz, já vamos detrás dela. No centro instintivo, que é no baixo ventre, já vem um desejo de copular com ela, de ir às vias de fato. Já acontece no homem uma ereção ali no meio da rua mesmo. É um absurdo acontecer isso no meio da rua, mas acontece porque é o eu psicológico que nos domina. E com o centro sexual vamos às vias de fato e levamos essa mulher para a cama e com ela chegamos ao orgasmo. Chegamos a fornicar, perder nossas energias criadoras. Então temos que auto-observar dentro de nós os defeitos se manifestando nesses 5 centros. Aí vamos partir para o julgamento. Temos que julgar esse defeito impiedosamente. Através da reflexão. É a reflexão do ser, é a reflexão da essência. Quando a gente usa a reflexão, é o ser que está fazendo. Não é o pensamento. O pensamento, ele não consegue refletir num determinado assunto por muito tempo. Então nós vamos refletir naquele eu psicológico. Isso, a reflexão vamos fazer em casa, né? Num lugar tranquilo, com vela acesa ou não, mas vamos refletir em casa, sozinhos, refletir só sobre aquele ponto. E é só o ser que consegue, só a essência que consegue refletir num assunto só. Porque se fosse o pensamento divaga, voa, recorda, planeja o dia de amanhã, ou seja, o pensamento viaja. E com a reflexão, não. Conseguimos, então, julgar o defeito. O que é que ele tem a mais, o que é que ele tem de menos. Chegamos à conclusão que é realmente um defeito. Esse defeito
por exemplo, da timidez me prejudica, me impede de ter bons empregos, de ter boas amizades. Então, vamos refletir tudo sobre esse defeito. A reflexão, como é um ato da consciência, então vão surgir verdades a respeito deste defeito. E aí surgem as compreensões. Vamos compreender esses defeitos. Compreender é aceitar. Através da reflexão compreendemos e acabamos aceitando que o defeito psicológico realmente nos prejudica, rouba nossas energias, tira o nosso foco, nos descentra daquilo que estamos fazendo. E por fim, vamos então pedir a morte, que se dê a morte. Vamos pedir à nossa Mãe Divina, que todos nós temos a nossa Mãe Divina, o exterior é reflexo do nosso interior, o que temos fora, temos dentro também. Temos a nossa Mãe Divina, é um poder elétrico, poderoso. A Mãe Divina é uma das partes de nosso espírito, de nosso ser. Nosso espírito, nosso ser são muitas partes, que, como eu falei na primeira conferência, vamos reintegralizando o nosso ser. Então, a Mãe Divina que dará morte a esse defeito. Auto-observei, julguei, refleti, compreendi. Minha Mãe, tira de mim este defeito, não quero mais esse defeito. Não me é útil, não me serve para nada, não é verdadeiro, não é justo. Tira de mim este eu, desintegra-o. E prontamente sentiremos que este defeito sumiu de nossa psicologia. Experimentem então, deixo como lição, hoje mesmo ou amanhã, quando houver um momento de ira, experimente fazer essa técnica para ver como aquela ira imediatamente, como se tivéssemos recebido um balde de água gelada, aquela ira se esfuma, desaparece. É importante também que um alerta que tem muitos eus que são parecidos. Muitos eus que têm manifestações parecidas, então às vezes a gente acha que um defeito usou a técnica e o defeito não morreu, mas podemos ter certeza que usando essa técnica o defeito morrerá. É que terá possibilidades de ter outro defeito com manifestações parecidas. Mas é com o tempo, com a prática, que iremos percebendo que realmente vamos nos transformando, nos tornando outras pessoas, diferente do que temos sido. Bem, o que morre? Morre o corpo físico, né? Esse todo mundo sabe que morre. Morre a nossa personalidade, a personalidade, como tudo é passageiro, a personalidade, aquilo pelo que lutamos na vida, é uma luta vã, porque a personalidade também vai desaparecer. Quando tivermos direito a um outro corpo, teremos outra personalidade, de acordo com aquele desenho eletropsíquico e o karma que poderemos aguentar na próxima existência. Morre a personalidade e morre a vitalidade, o corpo vital também morre. Tem
Tem pessoas ocultistas que observam em cima do túmulo uma luzinha, um fogo fátuo, que é a energia vital sendo consumida no cemitério também. E o que não morre? Nossos defeitos psicológicos não morrem. Então, vamos tendo as existências centésima, centésima primeira, centésima segunda, centésima terceira. Os eus psicológicos continuam, não vão para o cemitério. E muito pelo contrário, eles se robustecem ainda, aumentam o peso atômico deles, se engrandecem de existência em existência. Vamos nos tornando pessoas más e perversas cada vez mais. Os eus psicológicos são desintegrados nos mundos infernos, mas quando retornamos novamente sobre a existência, esses eus psicológicos é como se mantivéssemos o germen deles ainda vivos. E aí eles retornarão novamente. E o que não morre? São os eus psicológicos, né, já falei, e a nossa essência, que é imortal, é imperecedora, é o real que possuímos. A essência presa nos defeitos e a essência livre, é o imortal, é o verdadeiro. Aquilo pelo que vale a pena lutar para libertá-la. E assim vamos integralizando o nosso ser até o retorno ao absoluto. Isso pode ser feito numa existência. É um trabalho para a existência toda. Pode ser feito numa existência para a pessoa que é jovem. A pessoa, o idoso, ele já está prejudicado, digamos assim. Mas a pessoa, o jovem, tem tempo suficiente para conseguir fazer esse trabalho numa existência. Bom, esta é a conferência de hoje. Convido-os para a próxima, né? Obrigado pela participação, um abraço e até mais.